Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui ao Observatório de Saúde, uma plataforma que tem como propósito compartilhar conteúdo, informação e conhecimento em saúde, tornar o conhecimento acessível. Então, essa plataforma convida vários líderes e hoje a gente está aqui com uma grande líder da área de saúde, a Gisele Carvalho, que é enfermeira de formação, 19 anos cuidando de pessoas, com essa paixão de cuidar de pessoas, com passagem por grandes instituições do Brasil, como o Sírio-Libanês, o AC Camargo, o Grupo Notre Dame Intermédica, e agora, nos últimos anos, na Rede D'Or, em uma das estrelas da Rede D'Or, que é o Vila Nova Star, como gerente assistencial. Além de enfermeira, tem na veia a gestão do cuidado, a gestão da experiência do paciente, com formação também de gestora, com MBA, e agora, finalizando esse ano, o mestrado em administração, com ênfase em saúde, da Unialfa, em parceria com o Colégio Brasileiro de Executivos de Saúde. Então, é uma grande estudiosa, pratica isso no dia a dia, e a gente está aqui nesse bate-papo de hoje para falar sobre a experiência do paciente. Mais do que a experiência do paciente, desmistificar a experiência do paciente. Quando a gente lembra ou escuta, né, Gisele, já te passo, sobre a experiência do paciente, a primeira coisa que vem é luxo, é inacessível, é mimo, é algo desnecessário, e não é. A gente que um dia será ou foi paciente, a gente entende o quão isso é importante, não só pela experiência, mas sim por outros aspectos que a gente vai falar aqui hoje. Vamos aprender bastante com a Gisele, ela trazendo essa experiência no dia a dia, como gerente assistencial do Vila Nova Star, um grande exemplo que trabalha a experiência do paciente, do seu DNA, do seu nascimento. Então, o hospital já nasceu com esse DNA, e a gente tem orgulho aqui hoje de escutá-la. Para mim, eu sou suspeito para falar, que trabalha com a experiência do paciente há 10 anos, em escutar. É sempre um prazer de escutar. Seja bem-vindo aqui à sua casa. Obrigado, Gisele, pelo ter aceito o convite. Imagina, quem agradece sou eu. E todo mundo sabe, né, logo no início das aulas, como foi essa conexão, né? Como foi a conexão em encontrar um professor no curso de mestrado, que eu entrei no mestrado já saindo aí de uma pós-graduação voltada para a experiência do paciente, e lá no mestrado eu tenho a grata surpresa de encontrar com um professor que é apaixonado assim como eu. O nosso encontro, ele tem uma frase que resume bem, professor, né? A vida é a arte do encontro. E isso aconteceu com a gente, e em dias como esse eu fico muito feliz de falar desse tema de forma descontraída com você, que eu sei que genuinamente é apaixonado pelo tema. Mas hoje, professor, eu vou fazer uma apresentação diferente. Eu estou gerente assistencial, mas a Gisele começa na área da saúde, na formação como técnica de enfermagem, lá pelos anos 90, aos 14 anos, num movimento que teve durante uns anos, que foi um incentivo financeiro do governo federal, custeando aí cursos técnicos, juntamente com o governo estadual. E eu fui uma beneficiada, graças a Deus, desse movimento que ficou por poucos anos. E assim eu ingresso na área da saúde. Ingresso como técnica de enfermagem, depois enfermeira, e agora eu vou conversar desse lugar. É desse lugar que eu vou conversar, desta constituição. Então, eu sou constituída por uma apaixonada por cuidar, começou como técnica, seguiu aí durante 15 anos como enfermeira na área de oncologia, e esse lugar é que, como gerente assistencial, eu visito algumas vezes para trabalhar um pouco de forma mais simples, professora, a experiência do paciente. Quando eu digo, né, que eu estou gerente assistencial,
Eu digo que há 2 anos atrás, eu trabalhava numa instituição que tinha um outro perfil, né, uma rede verticalizada, e quando as pessoas me perguntam, né, dentro desse movimento que eu fiz, o quão difícil foi me adaptar em perfis completamente diferentes, né? E é quando eu me coloco de novo naquele lugar que eu falei que eu revisito. Quando a gente, e aí, quando o gestor, né, na verdade, ele vai falar, ele vai trabalhar a experiência do paciente dentro da sua instituição, e agora, nos últimos 10 anos, isso começou a ficar muito mais forte, o tema, e o meu grande receio é que esse tema, ele se transforme num ícone dentro das organizações, e esse gestor, né, os gestores, de uma forma em geral, eles continuem ali alimentando aquela palavra, né? Então, aquelas palavras, na verdade, como trabalhar a experiência do paciente, tragam aqueles dados, que eu venho aqui, obviamente, assim, a minha intenção não é desvalorizar, a gente precisa de gerenciar esses números, a gente precisa entendê-los para conseguir dar um norte dentro da instituição, mas quando eu estou falando de experiência aqui do paciente, eu estou falando que quanto mais os gestores entenderem que a experiência do paciente acontece de forma muito sutil em cada ponto, em cada contato que esse paciente tem dentro da instituição, e eu não estou falando do contato na jornada somente nos pontos assistenciais. Eu estou falando do contato do paciente com aquela equipe de apoio que o tempo inteiro trabalha com esse paciente e que, na maioria das vezes, a gente não compreende que precisa ali adaptar uma comunicação para inserir essas pessoas dentro daquele pseudo-ícone que estão criando, né? Então, eu preciso trazer a equipe de apoio, eu estou falando a equipe de apoio mesmo, eu estou falando, então, a equipe da higiene, eu estou falando a equipe do faturamento, eu estou falando a equipe da auditoria, eu estou falando com todo mundo que anda ali pelo hospital e que em algum momento trata com o paciente ou com um familiar ou um cuidador desse paciente. Quando a gente fala em desmistificar, professor, a experiência do paciente, eu vou me colocar muitas vezes lá na cadeira de técnica de enfermagem, tá? Quando a gente fala de uma experiência, por exemplo, de um paciente dentro de um hospital público, num lugar qualquer, que a gente se depara ali com uma realidade que não da saúde suplementar, que obviamente hoje também passa por uma grande revolução aí no sentido de entender os seus custos e começar a trabalhar de forma consciente, mas hoje o foco não é esse, é aquele serviço onde você tem restrição de recursos, mas eu falo que a restrição, ela está ali limitada à restrição de recursos materiais. Agora temos pessoas cheias de recursos e que a gente consegue contribuir para ativá-los. Trago uma imagem que me vem na cabeça de um domingo à tarde, Dia das Mães, aonde os domingos eu gostava de dar plantão de domingo, porque domingo você tem uma operação mais tranquila, né? Os exames que são os exames eletivos, eles não acontecem aos domingos, você tem um ambiente mais tranquilo. E aos domingos é que eu trabalhava a experiência dos meus pacientes no sentido de cortar um cabelo, fazer uma barba, porque ele tinha comentado que a filha iria visitá-lo e que ele não queria que ela encontrasse com ele com aquela fisionomia de doente. Ali eu precisava de poucos recursos materiais, mas eu precisava de recursos ativados dentro de mim para escutar ativamente aquele paciente. E aí é onde eu responsabilizo o gestor para auxiliar na ativação desses
vários colaboradores que entram em contato com o paciente, trabalhando o termo de forma muito simples, provocando discussões simples, onde você só precisa de um café, uma cadeira e fazer uma roda de conversa para a gente entender o que é uma escutativa. Sem dar muitos nomes, pedir para materializar, né? Então, ouvir nessa roda de conversa, todo mundo misturando ali de forma hierárquica, né? Então, ali não tem um organograma, ali não tem funções, ali são pessoas conversando sobre temas que, às vezes, numa roda dessa, professora, a gente ativa tantos promotores de uma boa experiência que a gente não tem noção. E aí eu trago uma outra história aqui, e ela é bem recente, de uma paciente que começa a ser evoluída pela equipe multidisciplinar com um perfil mais resistente à terapêutica e um perfil que não era comum. Era uma paciente engajada, era uma paciente que colaborativa, que interagia, e isso começou a mudar. E aí é onde eu trago a importância da gente preparar as pessoas para trabalhar ali com a experiência do paciente de forma simples. Começamos, então, no movimento em colocar a psicologia para tentar ver como poderia elaborar aquela situação e entender o que a paciente trazia. E nós ficamos fazendo isso durante uns 2, 3 dias. Tem um momento que é o safety, que acontece, e ele acontece 3 vezes por semana, e nós convidamos sempre a equipe de apoio que está ali no local para participar com a gente. E por coincidência, dentro do projeto Laços, que a gente já falou um tempo atrás, que não é nada mais, nada menos do que essa roda de conversa que eu acabei de falar, esse projeto tinha acontecido bem no comecinho de janeiro, seguindo o cronograma que a gente tem, e aí é onde eu trago essa pessoa que foi convidada para participar do Safety, que ela tinha talvez sido ativada nessa roda de conversa. E nessa ativação, ela estava ali, era uma pessoa da higiene, escutando o Safety, e aí ela pegou e pediu para contribuir ao final. E a contribuição dela, professor, foi que a paciente tinha um filho internado, nos Estados Unidos, inclusive, com Covid. E a referência de cuidado dela, que é a cuidadora, né, era uma sobrinha. E essa sobrinha, ela entendia que talvez estivesse escondendo alguma coisa dela, porque ela não conseguia compreender as explicações que ela dava sobre o primo que estava internado. E aí, para ela começou a mudar o foco. O foco dela já não era mais o cuidado, o autocuidado. Era a preocupação que ela estava com o filho. Pois bem, se ela tem um boletim que a gente passa para o familiar e esse boletim é online, se ela tinha uma preocupação com o filho, e isso em algum lugar tinha sido relatado, mas ninguém tinha concatenado essa história. E aí vem, né, essa colaboradora da higiene, contribui no Safety e fala, doutor, será que não tem como a gente fazer essa ligação de vídeo com o filho dela lá nos Estados Unidos? E aí ela fica sabendo do filho, como está lá, e ele fica sabendo como que ela está aqui? Tão simples quanto isso. Porque essa colaboradora, um dia que estava limpando o quarto, teve uma escuta ativa, que nas últimas 48 horas, ninguém tinha tido. E ela entendeu que aquela mãe estava colocando a preocupação em primeiro lugar. E que enquanto ela não tirasse aquela preocupação da cabeça, ela não ia retomar o preparo para a alta que a gente estava tendo com ela, a ativação que a gente estava fazendo com ela, nada disso ia funcionar. Talvez a Irene, que é essa colaboradora da higiene, ela tenha sido ativada numa roda de conversa. A compaixão,
sempre existiu naquela pessoa, com certeza. Mas naquela roda de conversa, ela entendeu que naquele lugar ela poderia conversar de uma forma estruturada com os pacientes e deveria escutá-lo, porque ela estava dentro do quarto. E no safety ela entendeu e se sentiu à vontade e empoderada para levantar a mão, mesmo não sendo uma integrante da equipe assistencial. A gente tem bastante coisa para aprender, sabe, professor? E por isso que, quando eu pedi aí licença para fazer a minha apresentação de uma forma diferente, foi porque nesse dia a Irene, de novo, me provocou a visitar o lugar lá de trás, a visitar a técnica de enfermagem que gostava dos domingos, aplicar ali o que ela tinha trabalhado de escutativa e só no domingo ela poderia, e ela teria condições de fazer com uma maior tranquilidade. E aí a simplicidade disso tudo é que eu começo, e talvez já esteja no meio da nossa conversa, dessa desmistificação de experiência do paciente. É a escuta não ativa, né? A escuta com o coração, Gisele. Aquilo que a gente aprende em casa, né? A gente aprende com a família, a gente aprende com os nossos avós, a gente aprende com os nossos pais, e é isso em todos os sentidos. A gente pode levar a experiência, não só do paciente, mas experiência de qualquer pessoa, de uma mãe, experiência de um pai, experiência... A gente pode continuar o termo experiência de alguma coisa, mas ele não é complexo. É isso que você trouxe. Eu não preciso, muitas vezes, de um MBA para tratar, para fazer, para aplicar, para construir uma experiência qualquer, principalmente de um paciente, que é aquela pessoa que demanda um pouco mais dessa atenção, dessa escuta, do que uma outra pessoa que está em uma viagem, que está no supermercado, que busca também uma experiência. Mas esse paciente, ele requer um cuidado com o coração. E eu acho que essa escuta que a gente cunhou na prática como escuta ativa, é uma escuta com o coração, é a escuta... É esse tempo que você trouxe, fantástico, essa regressão, vamos dizer assim, essa busca à essência, que é a essência do cuidado, né, da saúde. A essência de cuidar é esse, né? É sentar na beira do leito, quando a gente via as fotos dos nossos antepassados, o médico sentado na beira do leito da cama do paciente, na casa dele, escutando ele, a família, tendo tempo para escutar, né? Tendo a oportunidade de dedicar aquela pessoa dentro da casa dela. Então, assim, isso é experiência, né? Assim, se a gente pudesse resumir tudo isso, para desmistificar, e aqui começando a desmistificação, é simples, né, Gisele? E agora eu tenho outro ponto que há algum tempo ele é um tema que vem na minha cabeça, assim. O professor falou, né, não precisa de um MBA para escutar com o coração. E aí, a partir desse momento, eu trago uma pergunta. A gente tem, né, agora alguns cursos já mais estruturados, e o público-alvo são profissionais da área da saúde. Mas o interessante, professor, é que, por enquanto, eu ainda não consegui identificar nenhum curso ou algum momento estruturado, conduzido para nível médio, para equipe de segurança, que tem ali o momento em que... Eu vou dar esse exemplo, tá? Uma equipe de segurança dentro de uma instituição hospitalar, quando vai interagir com o paciente, com o familiar,
na maioria das vezes, é um momento delicado. É um momento de abordagem, porque não pode ficar mais de um acompanhante, é um momento em que tem que, né, fazer uma gestão de acesso ali de um setor com acesso restrito. E como que a gente prepara essas pessoas? Para aquele familiar que acabou de perder um ente querido, que entra numa instituição que não conhece a estrutura e que é barrado com a mão por alguém que usa os recursos que tem para interpelar aquela situação. Então, quando eu digo que essa questão de desmistificar a experiência do paciente, veja, olha como ela chega já nessa construção que nós fizemos aqui, de forma tão segregada. É uma provocação mesmo, e eu me incluo nas pessoas que irão ouvir esse podcast ou nos ver, eu me incluo no incômodo que essas pessoas vão sentir. E tudo bem, a gente só tem que tomar cuidado, e eu uso uma frase, para nesse momento em que a experiência do paciente fica cada vez mais forte o tema, e que ele já é, na verdade, né, os marcadores de experiência do paciente, eles já estão presentes ali na pontuação, em questões comerciais, na saúde suplementar, principalmente, e que eu estou indo para a parte que não é romântica, não. Para a gente ter bons números, você precisa não surfar no tema. O gestor não pode ser um surfista, ele tem que ser um mergulhador. E para mergulhar no tema, professor, tem que começar a olhar não só para quem tem graduação, para quem está no nível de liderança, mas sim para aquele que precisa de recursos para trabalhar a experiência do paciente. E aí eu trago a segurança, e aí eu trago a tesouraria, que no caso da saúde suplementar tem uma interface, e nunca está sentado numa cadeira para entender ali temas relacionados à experiência do paciente. É difícil você ver um conselho, ou um grupo, ou um time, um comitê, seja lá o que for, dentro de hospitais que essas pessoas façam parte. Então, se a gente, nesse momento que é crescente o tema, se nós gestores, e aí eu volto para a minha cadeira, nós, nesse momento, não entendermos que se faz necessário ser mergulhador e não surfista, e encarar de frente, de forma simples, como trabalhar o tema com toda a equipe, talvez a gente demore um pouquinho mais, sofra um pouquinho mais para caminhar realmente ao verdadeiro sentido do que é cuidar de pessoas com a melhor experiência. A gente tem que entregar esse certificado de experiência do paciente para mais pessoas, né? Independente do título, né? O certificado, ele cuida de pessoas, e por isso, por trás daquilo, você tem ali a empatia, você tem a escutativa, você tem várias abordagens, mas que muitas vezes não estão no script, porque a gente quer colocar processo em tudo, né? A gente quer desenhar processos para tudo. Ok, isso é importante, eu não estou aqui dizendo que não é importante, como os indicadores são importantes, como aqui nos Estados Unidos, por exemplo, o HCAHPS, que avalia a experiência do paciente, inclusive classifica os hospitais pela experiência do paciente de fato, uma pesquisa que é feita, que a gente ainda não faz no Brasil, mas, ok, tudo isso é importante, mas o que é mais importante é, de fato, o cuidado centrado no paciente, que traz um desfecho diferenciado, traz uma fidelização, traz o engajamento no cuidado. Esse exemplo que você trouxe dessa paciente, que, naquele momento, o desfecho do cuidado dela seria completamente diferente se a Irene não tivesse atuado como uma
equipe não assistencial que faz tanto quanto ou mais que uma equipe assistencial, e aí é um time, né? É uma equipe, e eu acho que isso também são técnicas que precisam ser desenvolvidas dentro de pequenos negócios a grandes hospitais, mas a gente consegue começar a aplicar isso dentro de pequenas clínicas, dentro de hospitais públicos, dentro de unidades de atendimento básica, saúde, do SUS, e isso tem um resultado em todos os sentidos positivos, né? Então, assim, não só um resultado comercial, a partir do momento que você está se expondo com esse título de entrega de experiência do paciente, mas não tanto quanto importante quanto isso, mas mais importante que isso é o cuidado centrado no paciente, de forma humanizada, individual. Então, assim, isso é o caminho que a gente precisa percorrer neste tema que está se tornando uma realidade resgatada, porque é a mesma coisa de algumas acreditações de humanização do cuidado. Para mim, quando me traz isso, nada contra a certificação, mas, poxa, não faz Mas será sentido. que a gente precisa... será que eu preciso certificar alguém para saber se aquele ser humano está cuidando de forma humanizada do outro ser humano? Essa é a reflexão. Eu entendo, professor, que essa certificação caiba quando a gente tiver um hospital que só robôs trabalhem nele, né? Mas é por aí. Bom, Assim, e quando a gente traz a experiência no âmago dela, que eu quero, assim, que eu te desafiei nesse sentido, em desmistificar, é trazer essas reflexões, esse despertar. Não é a complexidade, não é a titulação, não é a formação, não é, ok? Desde o médico, cirurgião, neurocirurgião que está ali abrindo a cabeça do paciente, ao paciente do teleatendimento ou da equipe de tecnologia que está desenvolvendo o site ou que está desenvolvendo a primeira conexão com ele para entender que o mapa vai me levar para o local correto e não vai me fazer dar a volta no quarteirão procurando alguma coisa. Então, assim, ele é mais do que isso. Tá? A experiência do paciente tem tudo, né? Essa é a minha opinião. E aí, queria te escutar. eu vou dar mais um exemplo, porque eu acho que a conversa de hoje, se não for assim, a gente não consegue praticar o que nós nos propusemos para hoje. Quando a gente fala experiência do paciente, tem uma pessoa que faz essa experiência, né? A gente falou da Irene, mas nem todas as histórias são de sucesso. Eu tenho essa licença poética para trazer um insucesso meu aqui e compartilhar. O EdCaps na saúde suplementar, alguns hospitais hoje estão levando bem a sério, né? E eu acho justíssimo, porque é um marcador sensível e importante para pacientes em regime de internação, e que ali a gente norteia e, inclusive, identifica eventos adversos, a depender do que você começa a ver de manifestação nesses marcadores. Mas o que eu trago aqui hoje é um relato interessante. Dentro do Vila Nova Star, quando eu cheguei, eu comecei a observar o EdCaps e eu tinha ali alguns pontos que eu sabia que eu precisava trabalhar e assim eu fiz. Surfista também, não sei se existe essa palavra, mas sendo surfista, tá? O quesito antes de lhe administrarem as medicações, eu não sei na íntegra, tá? Não decorei aí, mas se antes de administrar as medicações, os possíveis efeitos colaterais foram explicados. E aí, nesse quesito, a gente tinha um percentual ali que estava ruim, precisava melhorar. E como assim, né? Eu vou tomar alguma coisa e ninguém me explica? E aí eu fui escutar, mas eu não escutei com o coração, eu escutei com a razão. Precisamos de um consultor rápido, um guia rápido
para o técnico de enfermagem, quando não lembra, olhar. Ah, tudo bem, a solução perfeita. Eu trabalho no hospital com carrinhos beira-leito. Alguns aqui, provavelmente a maioria, hoje já tá bem disseminada essa prática de checagem beira-leito, que tem o carrinho ali para ficar o notebook em cima e as gavetas com as medicações. E nesse carrinho, eu coloquei um guiazinho pendurado do lado com as medicações para que fossem ali consultadas. Só que eu esqueci de fazer o seguinte exercício: escutar com o coração e entender o público que eu atendo. E o que eu precisava realmente, de forma genuína, fornecer, instrumentalizar a minha equipe de nível médio para no beira-leito, no face-to-face, ter empoderamento para dar aquelas informações para o paciente. Eu esqueci de um pequeno detalhe. O tipo de cliente que eu atendo, quando tem o movimento de consultar um guia, se sente inseguro. Porque esta leitura existe e precisa existir. Então, piorou o marcador. E eu recebia, através do canal formal, manifestações como: me sinto inseguro, acho que o colaborador não tinha preparo. Eu falei, poxa, mas o tipo de população que eu atendo tem muitos recursos internos e realmente a percepção de pegar um guia na hora transmite isso. Talvez numa população que tenha seja um pouco mais limitado no sentido técnico, desculpa, não técnico, mas de acesso a essas informações, este movimento traga a segurança, mas para aquela população, não. E aí fui fazer o exercício de escutar com o coração, né? Porque a vida é vai e volta, você tem que reconhecer que você tem que voltar lá e ouvir. E aí eu trago o nome do Ed, é um nome peculiar, então eu só vou com as iniciais, tá? Para não expor, porque eu não tenho direito de... ele falou, Dona Gisele, precisava ter uma forma de consultar assim, ó, sem perceber que a gente está consultando tão claramente. Será que não dava para a gente fazer uma lista das medicações que nós mais usamos aqui na unidade de internação? Aí veio o outro colaborador, chegou assim, pertinho, José. Estava pensando, Dona Gisele, a gente usa o mousepad aqui para poder trabalhar, né, em cima do carrinho. Por que a senhora não faz um mousepad grande do tamanho do tampo inteiro do carrinho? A partir dessa conversa de 10 minutos, saiu a melhoria em que a farmácia deu a lista de todos os medicamentos mais usados na unidade de internação. Nós colocamos os principais efeitos colaterais e no tampo do carrinho fica um grande mousepad aonde, sem tirar o contato visual, ele consegue pedir licença e rapidamente consultar o que ele precisa e passar segurança para o paciente e se sentir instrumentalizado para conseguir cumprir isso. Bom, saímos aí da zona de perigo, ultrapassamos a meta estabelecida, porque eu precisava ter ouvido de uma forma diferente aquele técnico de enfermagem quando eu fui conversar. Saí, né, lá do degrau, lá daquela coisa elucubrante, ouvir, pegar a sugestão, viabilizar, né? E assim foi. A minha população de paciente hoje não se sente mais frágil diante de um colaborador que vai pegar um guia, porque é a leitura que esse meu cliente faz. Instrumentalizei os meus colaboradores e tive, né, uma escutativa para isso. E assim, a gente erra, mas Sim. tem que reconhecer que
precisa se colocar de novo num outro lugar e que na maioria das vezes não é na cadeira da gestão, não é Sim, de lá que sai a solução. soluções simples, né, Gisele? Eu acho que a gente precisa de devolver isso lá para a Cleveland Clinic, onde nasceu esse movimento da experiência do paciente, essa solução do iPad proposta pelo Ed da tua equipe. Então, assim, e isso a complexidade, que é o dia a dia do cuidado, né? O dia a dia do atendimento requer isso. Eu só consigo entregar a experiência do paciente se ela for integral. Se eu tiver alguma coisa ali que falhou, eu não entreguei a experiência do paciente plena, completa, que ele nem esperava, né? Que é isso um outro assunto da expectativa que a cada tempo é aumentada, e esse exemplo que você trouxe da acessibilidade dos pacientes à informação nos exige a cada tempo essa renovação de soluções, né? de criatividade. Isso é inovação. Então, inovação não é só tecnologia, né? Inovação é fazer um iPad com isso. Então, assim, como, por exemplo, trazendo um exemplo que eu tempos atrás recebi, a Lego, minha esposa até compartilhou comigo, desenvolveu um Lego para mostrar para as crianças como é feita a ressonância. Eu não estou nem falando daquele projeto da GE, do storytelling nos exames de imagem, que também é a experiência do paciente. Você pega uma empresa que desenvolve um equipamento dessa complexidade, que é um equipamento de ressonância magnética, e o próprio engenheiro entende que existe uma dor ali que prejudica a experiência, que prejudica o resultado do exame, prejudica muita coisa. Ok, eu estou criando algo que é prejudicial. Então, o que eu posso fazer pelo outro lado, como criativo, inovador, para entregar uma experiência diferente, mesmo naquele equipamento, que é um equipamento muito complicado e que, infelizmente, a tecnologia ainda nos permitiu que ele fosse rápido, sem barulho e sem limitações, ainda. Mas, acima da tecnologia, tem um ser humano, né, que vai encontrando essas soluções para garantir uma experiência do paciente e garantir o desfecho adequado. Porque quantas pessoas não fizeram uma ressonância magnética por conta de ser aquele equipamento sem um storytelling? Quantas crianças a gente não diagnosticou por conta dessa limitação? E aí, coisa simples, a Lego agora fazendo um Lego para mostrar... Conversa... Uma comunicação adaptativa, né? Ele reconhece naquele veículo representado pelo Lego, ele reconhece ali uma forma de comunicação, né? No adulto você entrega um folheto, para a criança você se comunica como? Com um brinquedo, né? E de novo vem aí, né, a simplicidade da... Eu falo que a gente faz muita campanha de higiene das mãos, mas eu estou reformulando o script de admissão, né? E aí eu falei assim, eu desafio vocês, agora a gente vai colocar no script de admissão aqui, que a gente entra com o paciente no quarto, professor, a gente mostra onde fica a campainha, a gente mostra onde fica o telefone, mas quem disse para você, assim que você entrou dentro do quarto, em algum lugar do mundo, e eu te desafio, e tomara que você tenha vivido isso, olha, Cristiano, seja bem-vindo, aqui é o seu quarto, o ramal nananana, é para você entrar em contato com o setor nananana, aqui está a campainha, e eu queria que você soubesse que é importante você observar que cada vez que entra um colaborador aqui, médico, fisioterapeuta, toda vez a pessoa vai higienizar as mãos antes de entrar em contato com você e depois que prestar o atendimento a você. É importante que você saiba que esse é o seu direito e a gente gosta de avisar que isso vai acontecer ao longo da sua estadia aqui. Acabou. Você colocou o paciente nesse momento como delegado da higiene das mãos. É importantíssimo a caixa preta, com a luz negra, para saber se você lavou a sua mão bem,
pegar o mês de maio para fazer uma campanha dessa, mas espera lá. Se você está num lugar e eu estou com as minhas mãos sujas de tinta, quem tem que dar autorização para sujá-lo? É você. E por que que eu não tenho que avisar ao paciente que ele precisa ser o delegado da higienização das mãos e que antes de tocá-lo, as pessoas têm que tocá-lo com a mão limpa? Então, às vezes, a gente problematiza demais, sabe? E fica, né? Não, porque maio, vamos falar para ele que ele precisa olhar se as pessoas estão higienizando as mãos. E aí depois a gente vai com a caixa preta, com a luz negra, vamos fazer festinha no mês de maio para aprender a lavar a mão, mas antes vamos falar com o principal interessado ali, que ele vai nos ajudar a controlar essa sistemática. É assim, é simples. E começar a escutar o paciente, né, Gisele, que é algo que sempre me incomodou, por exemplo, na The One, que é uma das empresas do grupo, onde a gente pratica a experiência do paciente com o paciente, em qualquer lugar que ele esteja, a gente tem um conselho de clientes, porque eu quero escutar o que assim, qual é a dor dele, o que está incomodando ele, o paciente, o técnico de enfermagem, pegar um acesso a um livro ou alguma anotação para fazer isso, escutá-lo, porque ele, que é o delegado que você falou, que é ele que está sendo atendido, e ele tem a forma de mensurar. Você pode ter todos os seus protocolos de segurança, todas as suas certificações do nível máximo. Mas na opinião dele, você está fazendo essa entrega da forma com que ele espera, ou a expectativa dele. E aí, hoje mesmo eu vi um colega trazendo sobre um post sobre o McDonald's. Se a gente tivesse que escutar a demanda, o que o cliente do McDonald's queria, a gente venderia feijão com arroz. Eu discordo. Tá? Quando eu trago isso para a saúde, eu tenho que escutar de fato, a minha linha de assistência está determinada. Eu tenho que compartilhar com o paciente para que a decisão seja compartilhada, o tratamento é dele. Então, eu sou uma ferramenta de cuidado dele, vamos, de forma errada, fazer essa referência, mas somos o meio de cuidado. O cuidado é dele, não é meu. Assistencial, equipe assistencial. Então, isso sempre me incomodou, o fato de eu escuto mais a equipe assistencial do que a equipe não assistencial. Então, isso sempre me incomodou no sistema de saúde, e não só aí no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos também, onde eu estou há 3 anos. Mas também, e muito importante, extremamente importante, o paciente. Então, assim, o que ele quer? Qual a expectativa dele? Então, assim, ele quer ter um robô da Vinci para fazer um tratamento, ele quer um Gamma Knife. Isso eu não vou perguntar para ele, porque ele não vai saber como se posicionar e responder, porque ele é leigo, ele não entende. Agora, o que é tangível a ele, o que é visual a ele, o que ele se apropria, que é o poder dele como paciente, ele quer ter o direito, quer ter voz nisso. Só que a gente, infelizmente, ainda não escuta. Tomar banho. Gente, o dia a dia do hospital, quantas vezes não acontece você entrar no quarto do paciente, ele está bravo porque eu não tomo banho de manhã. Eu não gosto de tomar banho de manhã, eu tenho frio. Eu gosto de tomar banho à tarde. E aí, assim, a gente tem a petulância de chegar e fazer uma escala de banho. Daqui a aqui, toma banho tal hora. Daqui a aqui, toma banho tal hora. Tá, mas se você tá ali naquele primeiro quarto e você morre de frio de manhã, no mês de julho, vão lá e te levantam da cama às 7 horas da manhã, e aí depois colocam na anotação aí, paciente queixoso, paciente resistente. Gente, é lógico que é resistente. Quando você está na tua casa, você toma banho que horas? Vamos conversar.
Vamos falar, olha, então vamos achar um meio termo aqui. E o que eu digo, né? Qual é o exercício? Você trouxe, professor, assim, ele é dono do cuidado, né? Ele é dono das opiniões que precisam e devem ser contadas ali, mas e dentro da instituição hospitalar você tem limites que você consegue tranquilamente conter qualquer solicitação ou qualquer movimento que vá contra a segurança dele mesmo, porque às vezes isso precisa. Experiência do paciente, a escuta ativa com o paciente, muita gente entende de forma completamente errada. Ah, não, vai fugir da dieta, vai comer o que quer, vai. Não, gente, olha, calma. Você proporcionar uma memória que, às vezes, naquele momento, com uma refeição, para um paciente que está. Né, eu trabalhei muito tempo com um paciente oncohematológico, um paciente em tratamento de transplante fica com a gente, transplante halogênico, você fica com o paciente 60 dias, 70 dias, 90 dias, né? E aí teve um paciente um dia que falou assim, eu estou com vontade de comer o bolo de cenoura com calda de chocolate. E aí, vamos lá, vamos ver como que a gente pode fazer um bolo de cenoura sem glúten, que o paciente ainda era intolerante. Vai ser exatamente a sensação que ele queria ter no final da tarde da casa da avó dele comendo bolo de cenoura? Vó que ele não via há 60 dias? Não, mas vai chegar próximo. Mas eu vou ligar o celular na hora que ele estiver comendo o bolo e vou conectar com a avó dele. E aí vai amenizar um pouco. Então, assim, eu, dentro dos limites de segurança, não coloquei nenhuma comida do hospital para dentro do TMO, mas eu tentei chegar próximo de uma memória que eu sei que contribuiria ali para o tratamento dele, né? Então, tranquilamente, acho que quando a gente, de forma calma, tranquila, o gestor olhar que ele tem políticas, a gente está falando aí de uma resolução obrigatória desde 2003, ter o núcleo de segurança do paciente e política de segurança do paciente. Então, você tem ali limitadores que te ajudam a nortear e fazer a moderação quando você tem Não precisa começar com um conselho, mas pega aquele paciente de longa permanência, na visita multidisciplinar, ou seja lá o nome que tiver, coloca esse paciente para fazer no meio da visita, entra dentro do quarto com a equipe, faz a visita com ele, entende essa biografia, que não aquela anamnese, aquele histórico de enfermagem, a biografia dele, escuta a biografia dele para ver com esse paciente o que você consegue contribuir, que não tecnicamente, para melhorar isso. Você falou uma coisa interessante, que eu estou falando, eu tenho uma conduta, eu tenho uma referência, eu tenho um norteador de segurança do paciente, eu tenho condutas de segurança do paciente, mas eu não tenho limitadores. Eu tenho recomendações, eu tenho condutas, eu tenho ali a referência. Mas é aquilo, eu não estou descumprindo a segurança do paciente, eu não estou colocando o paciente em risco, não estou fazendo isso de forma nenhuma, mas eu estou usando a escuta ativa, a empatia, o cuidado com o coração para entregar aquela segurança para ele, que é inegociável. Então, assim, em momento algum a experiência do paciente, isso também precisa ser desmistificado, em momento algum a experiência do paciente entrega algo fora... Anula a segurança, né? Anula a segurança. A Pelo experiência do contrário, né? paciente não... Pelo contrário, né? Ele promove a segurança do paciente a partir do momento que eu tenho uma relação mais livre, transparente, criada com ele, e essa relação nos contribui. Então, assim, essa é a minha opinião de experiência nesse sentido. Agora, é aquilo, a gente tem aquela velha máxima, ok, pode, não pode, não, mas pode. Onde falou que não pode? Então, assim, não, é o jeitinho. Não, gente, não é jeitinho. Assim, é o olhar
pensando realmente no paciente, porque é mais fácil, Gisele, para a equipe, para a operação, para o resultado, eu dar um banho atrás do outro, um quarto atrás do outro, a partir das 7 até meio-dia. Ok, isso é para a operação. Mas, quanto vai afetar eu inverter o fluxo do banho ou considerar isso de uma outra forma? Será que isso vai afetar a segurança do paciente? Vai afetar o resultado operacional? A que ponto? Em detrimento da satisfação do paciente. Que a gente... como medir a satisfação do paciente numa instituição? Eu fui curado ou não fui curado? Eu fiz uma cirurgia, foi bem sucedida ou mal sucedida? Que indicador é esse de satisfação? Então, assim, ok, eu tenho uma garantia de satisfação alta, porque eu cuido e trato, e os resultados são positivos na maioria dos casos, quando a gente acessa uma instituição de saúde. Eu tenho um nível baixo de insatisfação, porque o paciente que tem um desfecho negativo é menor. Mas isso não é um indicador de verdade de satisfação do paciente. Então, a gente faz essa análise de forma ainda precária. Tá? E a gente sabe que há uma evolução constante, e eu acho que a gente democratizar, que é o papel aqui do observatório, essas discussões, tem esse propósito, de a gente questionar e propor soluções simples, ou conhecer soluções simples, ou ver de forma simples algo que a gente vem complicando bastante. E sobre esse aspecto, a experiência do paciente ele tem esse olhar. Então, isso vai atrapalhar a operação. O que você acha? Eu concordo, assim, é engraçado porque eu sou dessa época, tá? Eu sou da época que fazia mapa de banho, eu sou da época que... E eu trabalhei muito tempo num hospital que tinha uma população oriental muito grande. E eles têm muito frio, e eles não gostavam de tomar banho de manhã. Então, talvez eu, lá de trás, comecei a entender o que era individualizar o cuidado, né? E aí, para fechar minha reflexão aqui, eu estava pensando numa coisa, né? Lá, um pouquinho antes dos anos 2000, e você pegou bem essa época aí, assim como eu, quando a gente começou a falar de qualidade no Brasil, e aí os hospitais da saúde suplementar que tinham condições ali de montar uma estrutura para conseguir promover, né, as práticas e as dimensões que seriam ali buscadas para certificação, largaram na frente, né? Dentro da saúde suplementar, para a maioria, isso demorou um pouquinho mais, então a gente está falando aí de 2005, 2006, 2007, que começou a democratizar um pouquinho mais as certificações. A ONA tomou um protagonismo grande nas certificações em larga escala. E depois o serviço público, infelizmente, já lá para 2010, 2015, é que começa a conhecer as certificações, né? O caminho foi muito dolorido até a gente conseguir entender, né? A gente conseguir ter essa autonomia. A gente dependia muito de instituições que viessem ali fazer consultoria para que a gente conseguisse traduzir o que a gente tinha que fazer, e eu acho que isso na qualidade trouxe grandes ganhos. Mas eu começo a perceber que talvez toda essa problematização e esses ícones dentro da experiência do paciente se transformam num nicho, e aí foi quando você citou para a certificação em relação ao cuidado humanizado, e que não deve, né, a minha luta, talvez eu esteja errada, não sei, mas é uma coisa que eu acredito, não deve seguir esse caminho, que a gente precise chamar alguém
para ensinar como cuidar do outro. Você pode chamar alguém para ativar pessoas a cuidar de forma diferente, mas não para vir buscar ali te certificar e de uma forma muito automatizada, durante 2 dias de visita, você mostrar que as pessoas ali, elas tratam de forma humanizada, né? Como se fosse possível tirar uma fotografia de 2 dias dentro das tantas pessoas que passam ali, que têm sua experiência. Eu, de verdade, levanto essa bandeira e luto para que isso não se transforme como foi a era da qualidade, em que a gente pagava ali valores altíssimos para as pessoas virem ensinar a gente a fazer segurança. Assim, minha opinião é que a certificação é o fim, não é o meio. A certificação ela vai só nos dizer que, de fato, a gente faz aquilo que a gente se propõe a fazer, ok, aprendemos com alguém, fomos orientados por outras pessoas, ok, mas aquilo passa a ser parte do nosso dia a dia, que, ok, quando eu falo de certificação de qualidade e segurança, ué, mas o hospital não, assim, eu sou leigo, mas o hospital não tem que me garantir qualidade e segurança? Por que eu tenho que ter uma certificadora que vai... Mas, ok, é a realidade do mundo, é assim. E a mesma coisa, eu tenho que resgatar a humanização do cuidado, que é a experiência do paciente. E, assim, o Marcelo, nosso querido amigo, Marcelo. é um ícone da experiência do paciente, uma pessoa, um médico, um profissional, o único titulado no Brasil de um Certified Patient Experience via Estados Unidos, que fundou junto contigo, faz parte do conselho, a Sociedade Brasileira de Experiência do Paciente, mas com essa bandeira de tornar algo acessível. A experiência do paciente, ela tem que ser o dia a dia. Assim, eu não preciso de uma certificação para isso. Não tenho nada Nada contra. contra a certificação. Mas Ela incentiva, ela é algo tangível da prática do dia a dia. Mas a gente está falando da prática do dia a dia, da experiência do paciente, da prática do dia a dia. Não estou falando do final, que é um reconhecimento. Então, assim, somos reconhecidos como um hospital, uma clínica, uma unidade trata a experiência do paciente, não com o escritório de experiência do paciente que a gente precisa de montar, não, vamos simplificar. Então, assim, eu desafio a todos aqui, os ouvintes, o público do Observatório de Saúde, não espere, busque. Alguém vir falar que você tem que trabalhar de uma forma empática, uma forma cuidadosa, o outro. Não espere ninguém vir até a sua instituição fazer isso. A gente cruza com pessoas e, assim, são o propósito de vida, assim, a minha primeira aliança, o meu único casamento, que a gente trocou aliança em algumas vezes, mas a minha primeira aliança era Maktub. Então, assim, está escrito, tem um propósito, a gente tem um objetivo e as pessoas cruzam na nossa vida com esse objetivo. Foi o que você iniciou nosso bate-papo hoje, trazendo isso. Esse é o nosso papel, como um ser humano, e você, eu e muitas outras pessoas temos a bênção, o orgulho, o prazer, por incrível que pareça, em trabalhar no segmento de saúde. O impacto que a gente pode trazer para a vida de uma pessoa é gigantesca, é inestimável. E aí me lembro, assim, eu sou uma pessoa que gosta de lembrar do passado, aquele médico que recebia uma rapadura, uma galinha caipira, uma cesta de ovos. Marmelada. Marmelada. Minha avó era marmelada, assim, ela era como ela demonstrava a comida, o doce, o afago, a gratidão, né? Daquele que sentou na beira do leito. Esse é o verdadeiro certificado de experiência do paciente. Esse é o selo que tinha que estar exposto
nos consultórios, nos hospitais, nas clínicas, em vários lugares. Então, assim, para mim, esse é o maior selo. Tem um monte de marmelada, de rapadura, de galinha, de ovos, que isso é o verdadeiro reconhecimento da experiência do paciente, e isso é inegociável. Então, assim, a gente foi um bate-papo aqui que eu amo ter, adoro ter, de falar desse tema tão instigante, tão gostoso de falar, e com você que tem essa bagagem, essa experiência, e hoje você tem uma máquina de experiência do paciente sob seus cuidados, que é o Hospital Vila Nova Star. Muito orgulho, como um brasileiro que conhece outras entidades hospitalares no mundo inteiro, mas você tem esse olhar simples, apesar de você ter muitas vezes essa disponibilidade de recurso, mas não adianta ter só o recurso. Eu tenho que ter pessoas com esse propósito. Eu acho que não adianta nada a gente falar da experiência do paciente sem falar da experiência do colaborador. E aí vai da liderança servidora, a liderança, por exemplo, esse modelo de comunicação, esse modelo de liderança que você vem aplicando, e que eu tenho certeza, não vou dar aqui um spoiler, mas breve a gente volta com uma novidade aqui para todos, nesse sentido de tornar isso mais acessível, e a gente quer discutir, quer refletir, quer convidar outras pessoas para que estejam conosco, e a própria Sobresp, uma entidade nova que nasceu agora, com esse objetivo, para fomentar essas reflexões, essas discussões. Então, assim, a gente tem aí um papel extremamente relevante e responsável, né, Gisele? A gente tem essa responsabilidade de fazer. Responsabilidade, então, é isso. Eu queria... não encerra por aqui, foi uma introdução, tá, a um bate-papo aqui. Até porque nós temos novidades por aí, então realmente é uma introdução, e eu espero ter uma longa jornada, né, ao seu lado e ao lado de quem tem esse mesmo propósito, né? Colocando essa lente simples para conseguir fazer o básico, né, o essencial. Eu vou criar o selo de certificação, esse agora, me deu uma ideia. Eu adoro inovar nesse sentido, entendeu? Eu vou criar esse selo. Mas é sempre uma honra te escutar. Eu especialmente tenho uma admiração pela tua história, pela tua trajetória, pelo teu desafio, pela forma de lidar com esse desafio. Eu acho que é o principal. Então, esse respeito, esse carinho, ele é verdadeiro. Eu queria te agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade. Você já me atendeu em outras oportunidades lá no SEBEX. Você é uma pessoa que tem essa disponibilidade nata, e isso é gostoso, porque é o compartilhar, né? É o doar um pouco, que é o objetivo do próprio observatório. Mais uma vez, eu ficava incomodado de ser abençoado, de ter a oportunidade de conhecer e conversar com tantos líderes e tantas entidades, de conhecer e não ter a oportunidade de compartilhar e de conectar essas pessoas a todas as pessoas que precisam de ser desenvolvidas e que precisam de acessar informação, conhecimento, e esse foi o propósito dessa plataforma. Então, pouco a pouco a gente vem crescendo, mas é uma honra te receber aqui hoje. Eu que agradeço. É um prazer estar do lado do meu mestre, que tanto me provocou algumas coisas adormecidas ali, que a MOC, a disciplina da MOC, eu falo que foi um divisor de águas, assim, né? O potencial da descrição ali do que a gente consegue fazer no dia a dia para compartilhar,
e aí o eixo experiência do paciente, isso ficou muito claro quando eu conheci você no mestrado, e como eu disse, eu espero que essa jornada ela seja longa, bem Sim. longa, e com ela a gente consiga trazer aí muita gente. Conte comigo sempre. Que bom, fico feliz. Obrigada pelo convite. Parabéns, e obrigado pessoalmente, e obrigado em nome das pessoas que estão aqui nos escutando, nos ouvindo. Acho que é muito rico. Eu queria te agradecer e em breve a gente volta de novo em outras oportunidades por aqui.